Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que você venha ter uma semana abençoada, uma semana guardada, que você entenda o seu chamado. Deus, Ele te chama, Deus, Ele tem coisas para fazer, Deus, Ele quer salvar a todos, Deus quer todos, Deus, Ele quer dar oportunidade para que todos o conheçam, para que possam todos viverem na eternidade com o Senhor. E Ele quer usar a tua vida. Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar a minha vida, para nós sermos os proclamadores da palavra de Deus. Então, mesmo que nós passemos por circunstâncias difíceis, por fases que muitas vezes elas são pesadas na nossa vida, mas Deus, Ele quer trazer a nós uma transformação, uma purificação. Deus quer preparar você para viver esse chamado. Amém? Então eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia lá em Isaías. Isaías no capítulo 6. Nós vamos meditar hoje no versículo do 1 até o versículo 8. Então se você estiver com a sua Bíblia aí, você abra comigo em Isaías 6, versículo do 1 ao 8, que diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Que passagem tão linda, porque aqui Isaías ele tem uma visão. Então, Isaías ele é levado ao templo. Nesta época aqui, o que aconteceu? Qual era o contexto aqui de que Isaías estava vivendo? O rei Uzias havia morrido. Então, o povo ali de Israel, eles estavam sem rei. Então, eles estavam ali perdidos, sem ter o que fazer, sem uma direção, porque aquele que tomava a frente, aquele que tomava as decisões, havia morrido. Então, o povo, ele estava passando aqui por uma grande insegurança. Uma mudança aconteceu, o rei morreu, e aí eles ficam ali perdidos. E nós, muitas vezes, quando enfrentamos mudanças na nossa vida, nós enfrentamos inseguranças. Não é verdade? Quando acontece algo que você não está esperando, aquilo te pega de surpresa e muitas vezes você não sabe o que fazer, para onde ir, como agir, o que pensar. Ficamos perdidos. Como a morte. Ninguém espera que ela venha. Sabemos que a morte ela é inevitável. Todos nós um dia passaremos por isso. Mas quando acontece algo, quando alguém morre, nós ficamos perdidos. Não sabemos o que fazer, não sabemos que decisão tomar. Eu, quando há 26 anos atrás, eu fiquei viúva do meu primeiro casamento. Eu sofri um acidente de carro e eu era muito nova. Eu tinha 21 anos.
Fazia 1 ano só que eu estava casada. E eu tinha um filho, no meu primeiro casamento, de 8 meses. E aí nós sofremos um acidente de carro. Nesse acidente de carro, o meu ex-marido faleceu. O meu filho teve um edema cerebral seríssimo. Ficou 1 semana internado na UTI. E essa mudança me trouxe um desespero. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu tive um arranhão no pé. Claro, o cinto de segurança machucou, né? Eu fiquei roxa, né? Com a parte aqui do peito roxa, mas eu não tive nenhuma fratura, não tive nenhum corte, não levei nenhum ponto. Mas aquela mudança me deixou completamente ali desesperada. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir. E naquela época, além de tudo isso, eu não conhecia a Jesus Cristo. Então eu fiquei muito perdida, sem direção. Então a mudança, quando ela vem para nós, ela vai trazer para nós insegurança. Mas nós temos que entender uma coisa, que quando tudo começa a ruir na tua vida, quando as coisas elas começam a dar errado, quando parece que tudo está indo contrário a você, quando mudanças que vêm repentinas e elas te trazem ali insegurança, te trazem medo, te trazem incerteza, nós temos que olhar para Deus. E nós temos que olhar sobre o ponto de vista de Deus e não o nosso. Porque nós vamos ficar desesperados, nós vamos ficar perdidos no meio do caminho, não vamos saber para onde ir. Mas quando eu olho para Deus, Deus ele me dá a direção, ele me dá a resposta. E ele mostra o que fazer e como fazer. Então, Isaías aqui, neste ano que o rei Uzias morreu, então no ano que ele morreu, não foi na hora que o rei morreu que Isaías teve a visão, no ano, durante o ano, porque as coisas de Deus são assim, o tempo de Deus ele é perfeito. Deus ele vai falar conosco no tempo certo. Ficamos ansiosos, ficamos desesperados, achamos que Deus não está no controle, que nós perdemos o controle de tudo, mas na verdade Deus ele vai se revelar a nós no momento certo. Ele vai dar para nós a direção no momento certo. Eu fiquei por muito tempo desesperada. Eu fiquei por muito tempo sem saber o que fazer da minha vida. Na verdade, eu fui conhecer a Deus muitos anos depois. Muitos anos depois. Eu buscava a Deus em muitos lugares, em muitas denominações, em muitas placas, em muitas religiões. E eu não encontrava o Senhor. Mas Deus, no ano de 2011, que foi o ano escolhido por Deus, ali a minha vida ela foi sendo transformada, ela foi sendo mudada. Ali eu conheci verdadeiramente a Jesus e a partir dali a minha vida ela foi dia a dia e continua ainda dia a dia sendo transformada. Continuo vivendo ainda dia a dia debaixo da graça de Deus e caminhando de glória em glória. Essa é a nossa vida com o Senhor. Isaías aqui, ele tem uma visão. Ele vê o Senhor assentado num trono alto. Isso quer dizer que o Senhor está no alto. E nós temos que elevar os nossos olhos para o alto. Não podemos ficar olhando para as circunstâncias. Não podemos ficar vivendo de acordo com as circunstâncias. Nós somos chamados para olharmos para o alto. Davi ele fala, elevo os meus olhos para os montes, para o alto, que é de lá que vai vir o meu socorro. Então Isaías vê aqui o Senhor sentado num trono, no alto. E a partir dali, Deus ele vai começar a transformar, a ministrar dentro do coração de Isaías. Sabe por quê? Porque tudo começa de dentro para fora. Então,
o chamado que ele tinha para Isaías, os propósitos que ele tinha para a vida de Isaías, antes de que tudo isso acontecesse, Isaías teria que ser transformado de dentro para fora. E Deus, ele quer trabalhar dentro do nosso interior. Deus quer trabalhar dentro de nós. De nada adianta externamente aparentarmos algo, sendo que lá dentro existem coisas que nós temos que nos arrepender, coisas que nós temos que renunciar, coisas que nós temos que entregar para o Senhor para que Ele venha nos transformar por completo. Porque a obra de Deus, ela é completa na nossa vida. Deus, ele não deixa as coisas pela metade, Deus não deixa pontas soltas. Então, o que Deus quer fazer na tua vida é uma obra completa. E para isso, você tem que ser transformada. Eu tenho que ser transformada de dentro para fora. Então, quando Isaías, ele vê ali o Senhor num trono alto e exaltado, e ali a aba, veja, a aba das vestes enchia o templo. Então ele está falando aqui da grandeza do Senhor. Ele é grande. E ele vai fazer infinitamente mais, porque ele é soberano. O Senhor, ele está acima de todas as coisas. Todas as coisas. O universo lhe cabe na palma da mão do Senhor. Ele é grande, ele é poderoso. E quando ele vê toda essa glória, todo este poder, e ele vê ali os anjos cobrindo os olhos, cobrindo as bocas, cobrindo os pés, ali, e aqueles anjos dizendo santo, 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 aquela glória de Deus toca no coração de Isaías, constrange Isaías. Toda aquela glória de Deus, porque, irmão, quanto mais você reconhece a grandeza do Senhor, quanto mais você se aproxima da glória de Deus, mais você reconhece o quanto você é pecador, o quanto você é imperfeito, o quanto você carece da graça de Deus. Tem pessoas que acreditam ao contrário. Quanto mais eu tenho de Deus, menos eu preciso buscá-lo, porque estou cheia dele. Mas não é assim. Quanto mais você o busca, mais você o quer. Quanto mais você está cheio do Espírito Santo, mais você quer transbordar. Mais fome você tem, mais sede você tem, e você reconhece que sem ele você não é nada, que sem ele você não vai para lugar nenhum, que nós precisamos dele. Precisamos da graça, precisamos da glória, precisamos do poder, precisamos do toque do Senhor. Aquela mulher pecadora, quando ela chega ali naquela casa de Simão e ela derrama ali o óleo mais caro que ela tinha. Aquela mulher ali, ela está totalmente arrependida dos seus pecados e entregando tudo para ele. Então ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, ela fica ali beijando os pés de Jesus porque ela reconhece a pequenez dela e ela olha para a grandeza dele. Então Isaías aqui, nesta visão, dentro deste templo, quando ele vê ali o templo tomado ali pela aquela fumaça, pelo poder de Deus, pela presença de Deus, aqueles anjos ali em uma só voz, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, não há outro como o Senhor. Ali ele é tomado ali de um arrependimento, um arrependimento tão grande que ele fala, ai de mim, o que eu sou diante disso tudo? O que somos diante de Deus? Não somos nada. Não somos nada diante de Deus. E aqui ele reconhece, diante da glória, ele viu a si mesmo.
Ele olha para ele mesmo e ele fala: ai de mim, ai de mim. Ele olha para dentro dele e ele ali reconhece os seus pecados, as suas fraquezas, as suas imperfeições. Aqui ele reconhece o quanto ele é impuro e pecador. Aqui ele vê o quanto o povo era carecedor da graça de Deus. O quanto o povo estava vivendo de uma forma perdida, vivendo no pecado, vivendo na idolatria, vivendo na rebeldia com o Senhor. Aqui ele reconhece. Mas não somente ele olha para o outro, ele olha para o povo, mas ele antes olha para ele mesmo, que ele fala: ai de mim, ai de mim. Às vezes nós olhamos tanto para o ai dos outros, ficamos apontando defeito de um, imperfeição do outro, pecado do outro, e não olhamos para os nossos ai. Não olhamos para dentro de nós. Você já parou para olhar para os seus pecados? Você já conseguiu pegar um papel e escrever: eu faço isso, eu penso aquilo, eu tenho esse sentimento, quando alguém faz algo eu penso isso? Você já conseguiu mensurar, olhar para os seus pecados? Porque olhar para o outro é fácil, é muito fácil. E isso faz parte da nossa condição humana. A nossa fraqueza humana, a nossa carne, ela sempre vai apontar para o outro. Porque para o outro, eu tenho somente o trabalho de julgar. Eu não vou mudar o outro. Então eu só julgo. Agora, quando eu reconheço os meus pecados, as minhas falhas, isso tem que gerar dentro de mim arrependimento. E isso tem que gerar dentro de mim mudança. Porque eu tenho que reconhecer e me arrepender e pedir perdão a Deus. Deus, ele está sempre, sempre pronto a nos perdoar. Deus, ele não mostra os nossos pecados, ele não aponta para nós para nos julgar, para nos subjugar, para nos humilhar. Não. Ele nos dá essa oportunidade de olharmos para dentro de nós, olharmos para os nossos pecados, avaliarmos aquilo que tem saído da nossa boca, aonde os nossos pés têm pisado, para onde o nosso coração tem inclinado. E ele faz tudo isso para gerar em nós um arrependimento, porque ele quer nos perdoar, ele quer nos lavar, para que nós possamos caminhar com ele em santidade. É para isso que o Senhor quer. É por isso que eu tenho, então, que reconhecer o meu pecado, me arrepender diante do Senhor, para que eu possa viver uma nova vida com Ele, para que eu possa ser transformada por Ele. Quando eu entrego a minha vida para Jesus e eu reconheço que Ele é o meu único Senhor e é meu único Salvador, ali eu estou me arrependendo dos meus pecados e entregando a minha vida para Ele, sabendo que eu vou viver o novo dele. E eu vou ser uma nova criatura. E todas as coisas que eu fiz, elas vão ficar para trás, porque o Senhor, ele é perdoador. O que eu não posso fazer é trazer estes pecados comigo, continuar alimentando eles dentro de mim, ou buscando novos pecados. Mas toda vez que eu, por algum motivo, pecar e me arrepender verdadeiramente, o Senhor irá me perdoar. Então a nossa vida, ela é uma luta.
Todos os dias eu vou lutar contra o pecado. Porque todos os dias o inimigo ele vai vir e ele vai me atentar a pecar. É para isso que ele veio. Para matar, para roubar e para destruir. Então, todo o tempo ele vai vir andar ao meu derredor procurando uma brecha para entrar na minha vida. Mas os anjos do Senhor estão ao redor, estão acampados naqueles que buscam, naqueles que temem ao Senhor. Então é uma luta entre o espírito e a carne. Mas eu tenho que olhar para mim mesma e me arrepender. Eu tenho que permitir que o Senhor toque na minha vida. Irmão, porque quando eu me arrependo, quando eu, diante do Senhor, eu rasgo meu coração e eu, com a minha boca, eu confesso os meus pecados para Ele. E eu tenho dentro de mim um arrependimento genuíno, porque não basta somente eu confessar os pecados, mas somente assim, sentir uma culpa momentânea e passageira. Eu tenho que me arrepender. Aquilo dentro de mim tem que doer. O pecado ele tem que gerar em mim dor. De falar, Deus, eu não quero mais isso. E eu tô arrependida. Porque eu fiz isso, eu falei aquilo, eu pensei isso. Isso tem que gerar em mim um arrependimento. E aí ele vem com a graça dele, com a misericórdia dele, com amor que não tem tamanho, que não tem explicação. Ele vem e me lava. Ele vem e me transforma. E aí ele vai tocar dentro de você aonde você mesmo não consegue. Ele vai tocar em áreas na tua vida que você pode procurar o maior especialista dessa terra. Ele não vai conseguir tocar. Tem coisas, tem áreas do nosso coração, da nossa alma, que somente o Senhor tem o poder de tocar. Então nós temos que nos colocar diante dele com o nosso coração quebrantado. Isaías aqui, ele está quebrantado, ele está com o seu coração aberto, ele está com o seu coração arrependido, contrito diante do Senhor. E é onde Deus ele vai tocar no coração de Isaías, ele vai transformar. A verdade é uma só. Por onde Deus passa, irmão, nada fica como antes. Por onde Deus passa, ele cura o que a medicina não consegue curar. Ele toca onde o homem não consegue tocar. Ele fala ao teu coração de uma forma que o homem pode falar, ministrar. E você não vai ouvir da forma que somente o Senhor pode falar. Então nós temos que estar com o nosso coração aberto para Ele. Nos colocar diante dEle em arrependimento. Ele fala para o povo ali, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, então eu os ouvirei e sararei a sua terra. Então você quer que Deus ouça você? Se arrependa diante do Senhor. Se arrependa diante dele. E declare com a sua boca os seus pecados. Confesse. Confesse todos os seus pecados. Porque Isaías aqui, quando ele confessa ali, ele fala, ai de mim, ai de mim. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, eu estou perdido agora. Tem pessoas que se colocam diante de Deus como se elas fossem Deus. Tivessem no mesmo nível. Então elas são arrogantes, elas são soberbas, elas são cheias de si mesmas. Elas acham que elas são a última bolachinha do pacote. Se acham muita coisa. E essas pessoas não conhecem a Deus. Elas acham, mas elas não conhecem a Deus, elas não têm uma vida com Deus.
Porque a presença dele vai gerar em você arrependimento. Vai gerar em você desejo de mudança. Porque você vai querer ser como ele. Ele criou o homem para se relacionar e ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando você está com Deus, você quer ser como ele. Ter a mente de Cristo Jesus. Falar como Jesus, pensar como Jesus, ouvir como Jesus, andar por onde Jesus anda. Porque você quer se relacionar, você quer ser um com ele. Porque você sabe que o seu coração não é mais seu, mas é dele. E tudo se fez novo. Então aqui ele está diante de Deus, diante da glória de Deus. Arrependido e também se arrependendo, entrando na brecha pelo povo. Ele fala: eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. É aqui que está reconhecendo que o povo todo tem lábios impuros, que o povo todo estava cego e que agora ele estava vendo o Senhor dos exércitos. Ele reconhece que até então ali ele não conseguia ver, como o povo também. E aí, quando ele vê a glória, ele reconhece a glória de Deus, o Senhor não vai vir para julgá-lo, mas o Senhor vai vir para transformá-lo. O Senhor, ele não nos chama porque nós somos já perfeitos, mas ele nos chama porque ele quer nos purificar e ele quer nos preparar para a sua obra. Então ele te chama para te transformar dia a dia e para que você viva a obra dele nesta terra, para que você edifique o reino dele na terra. Então, irmão, para de olhar para a vida do outro. Para de julgar o outro, para de condenar o outro. Ah, Deus, tá vendo? Ó, fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Olha o jeito que Beltrano se comporta. Para, irmão. Para com isso, em nome de Jesus. Começa a olhar para você mesmo. Começa a reconhecer a sua necessidade de transformação. E Deus, na sua infinita bondade, graça e amor, ele vai vir sobre você e ele vai transformar o teu interior para a obra dele. É para a obra dele. Não é nada sobre nós, mas é tudo sobre ele. Então toda essa transformação que ele vai fazer no teu interior é para a obra dele. E ele vai vir, ele vai te tocar. Ele manda ali um serafim com uma brasa viva para colocar ali, tocar nos lábios. O fogo de Deus purifica. Ele queima tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é feno. E só permanece aquilo que é ouro, que é prata, que é pedras preciosas. É isso que o Senhor tem para a tua vida. As coisas deste mundo não pertencem a você. As coisas deste mundo, elas são passageiras, superficiais. Elas vão passar, elas vão acabar. Mas as coisas do céu, elas são eternas. E é isso que ele tem para você. Por isso ele quer te purificar, por isso ele quer te lavar, por isso ele quer te restaurar, para que você viva com ele para a eternidade. Por isso você não pode ficar preso com as circunstâncias, com as coisas dessa terra. Olha para o alto, olha para Deus, porque é de lá que vem o teu socorro. É de lá que ele dá ordem aos anjos dele, ao teu favor. É do trono da graça de Deus que é derramado as águas que lavam, que purificam, que te levam para mais fundo com ele. Então muda o teu foco. E o Senhor, ele vai trabalhar em você e através de você. Então agora Isaías, ele está ali completamente sendo transformado por Deus. Ele se arrependeu, ele foi perdoado e ele vai se dispor a servir
a Deus. Deus, ele tem um chamado. Deus, ele quer nos levar para cumprirmos a obra dele nessa terra. Aquela nação ali, ela precisava de Deus desesperadamente. Aquela nação ali, ela estava totalmente falida, desenganada, perdida. E o Senhor precisava ali de um servo fiel, disposto a ministrar, para ser a boca dele na terra. E Isaías ali se oferece à obra de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. O Senhor ali precisava de alguém para levar da tua palavra. E o mundo precisa de Deus. O mundo precisa de Deus. E Deus está te chamando. E será que você está dizendo para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Ou você tem se colocado diante do Senhor e falou, Senhor, levanta fulana lá, porque eu não quero. Eu não tenho esse chamado, eu não nasci para isso, para mim é tudo muito difícil, eu não quero compromisso, eu não quero peso na minha vida, eu não quero abrir mão das minhas coisas. Ou você está dizendo para Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, aonde for, como for, com quem for, usa a minha vida. Me transforma primeiro, Deus. Muda o meu interior, me lava de todo pecado, me limpa, Senhor, de toda sujeira, de toda impureza dessa terra. Porque eu quero ser santo como o Senhor é santo. E eu quero viver em santidade com o Senhor, ser uma com o Senhor, para poder ser usada por ti, Deus. Sabe por quê? Deus, ele precisa de pessoas para falar. Porque, irmão, como ouvir da palavra se não tem quem fale da palavra? E eu quero convidar você a ir comigo agora lá para Atos no capítulo 8. Quando ele chama Filipe, o Senhor, ele chama Filipe. Filipe, ele era ali diácono da igreja, um homem que estava ali disposto a servir. E aí o anjo do Senhor chega até Filipe e fala, Filipe, eu quero que você vá ali por aquela estrada, vai ali para aquele deserto, porque ali você vai ser usado. E ele se dispõe a ir. Filipe aqui, ele não questiona. A palavra de Deus fala aqui no versículo 27 que ele se levantou e partiu. Ele partiu para um caminho que ele não sabia onde ia dar e com quem ele ia falar, que horas que ele ia ser usado. Ele simplesmente se levanta e vai. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós temos que nos levantar e ir. Perdemos muito tempo em ficar questionando a Deus. Mas por quê, aonde, como? Queremos que Deus ele mande para nós um script, um roteiro, e com Deus não é assim. Porque não é você que vai fazer, mas é o Espírito Santo através da sua vida. Então você tem que estar disposto para se levantar e ir simplesmente. Porque no caminho, o Senhor vai te mostrar. E assim aconteceu com Filipe. No caminho, ele encontra ali um eunuco etíope que estava voltando de Jerusalém. Esse homem, ele tinha ido lá adorar. Ele era ali um mordomo, ele era um oficial da rainha Cadence. E ele estava ali voltando naquele caminho com as escrituras de Isaías. E ele estava lendo ali, mas ele não estava entendendo nada. E quantas pessoas que querem Deus, até buscam Deus, mas não entendem nada. Porque vão por um ato religioso, porque vão pela criação, porque foi criado ali naquele ambiente, mas nunca teve alguém que falasse, que apresentasse a palavra, irmão, porque a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade, e é ela que liberta. Não é o pastor, não é o padre, não é o curandeiro, não é o homem, não é ninguém que vai libertar.
mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem liberta. Quanto mais você conhece da palavra, quanto mais você medita na palavra, quanto mais você se alimenta da palavra, mais liberto você vai ficando. Ela vai te libertando das suas raízes que tem dentro do teu coração, das suas amarras, das suas prisões, dos seus conceitos, dos seus preconceitos, dos seus achismos, das vãs filosofias, do engano do homem, do engano de muitas placas, de muitas religiões. Ela vai te libertando. E ela vai endireitando as suas veredas, porque você começa a entregar ali todos os seus dias, você reconhece que não há outro Senhor, não há outro Salvador, que somente Jesus que pode curar, lavar, libertar, e você começa a viver no centro da vontade de Deus, e Ele vai trazendo a libertação do teu eu, vai te libertando dos teus pecados, e você vai passando a viver em santidade com o Senhor. E existem muitas pessoas ainda que não conhecem a verdade. Vivem no engano, vivem na ignorância. Muitos estão pecando porque estão ignorantes, estão cegos. Eles precisam ouvir e é você que tem que levar. Deus espera que você leve. Veja que este homem chega lá até esse eunuco e começa a conversar com ele, começa a falar com ele. E ele fala lá no versículo 36, ele diz assim, no versículo 34, diga-me por favor, de quem é esse profeta que está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. As pessoas precisam ouvir sobre Jesus. As pessoas precisam de Jesus. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa ouvir sobre Jesus. E somos nós que temos que falar. Somos nós que temos que apresentar. Você já apresentou Jesus para alguém? Você já apresentou a verdade para alguém? Ou você conversa com a pessoa, você vê que ela está no engano e você é conivente com esse engano? Você se retém e não fala por medo, por insegurança, por vergonha? Fale de Jesus, apresente Jesus. Esse homem aqui, quando o Felipe começa a falar das boas novas e começa ali a pregar o evangelho, este homem no versículo 36, ele olha ali para uma água ali e ele fala assim, para aqui a carruagem que eu quero ali me batizar. Eu quero entregar minha vida para ele. Então está faltando as pessoas ouvirem. Está faltando ouvir. Tem muita gente que precisa só ouvir que Jesus o ama. Eu por muito tempo, como eu disse no começo, eu vivia no engano. Irmão, a primeira vez, e eu relutei muitas vezes, os meus vizinhos me chamavam para participar desta célula e eu não ia, eu não queria saber. Eu falei, eu não vou nessa casa aí que eu nem sei quem que é, que grupo de oração é esse, coisa esquisita, eu não vou lá não. E eu achava que as coisas que eu acreditava, estava tudo bem, era tudo certo. Mas eu não lia a palavra, não meditava na palavra, eu vivia atrás de homem, aonde mandavam eu ia. E acreditava em tudo aquilo que me falavam, mas eu não lia na Bíblia para ver se era verdade ou não. Eu simplesmente ia absorvendo aquilo. Aí um certo dia eu fui nesta casa, eu ouvi a verdade ali. E naquele dia, eu entreguei a minha vida para Jesus, naquele dia. No primeiro dia que eu fui, e eu não fui influenciada, eu não fui levada por emoção, nada disso, ninguém me influenciou nada. Eu entreguei porque era tudo aquilo que eu queria, mas eu não conhecia e até então não tinha ninguém para falar para mim.
E naquele dia alguém me apresentou a Jesus. E eu me apaixonei por ele. Eu falei, é ele que eu quero todos os dias da minha vida. Não quero mais me afastar dele, eu quero ele. E ali eu já comecei comprei uma Bíblia e eu já comecei a ler, eu comecei a perguntar para um, para outro, eu ia lá na célula e eu tirava dúvidas. E eu fui estudando, pessoas me ajudaram a entender a palavra, me ensinaram a palavra, mas tudo na palavra, irmão. Ninguém veio falar para mim coisas soltas, pontas soltas. Foi na palavra. Então busca na palavra, não seja enganado. Não seja enganado no meio do caminho. Busque na palavra a verdade, ela vai te libertar. Ela vai transformar a tua vida em nome de Jesus. Ela vai tirar você do engano. Jesus, ele veio para nos libertar do império das trevas. E ele nos transporta para o seu reino de justiça. E ele quer fazer isso com todas as pessoas, mas nós precisamos chegar diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus. Usa a minha vida para ser um portador, um proclamador, ser um canal, uma ponte entre o Senhor e o homem, entre o perdido, aquele que está desesperado. Existem pessoas desesperadas. Cada vez mais que você conversa com as pessoas, você vê o quanto elas estão desesperadas por ajuda. O quanto estão sendo enganadas, levados a outros recursos. E estão cada vez mais afundando em areias movediças do mundo. Não porque são más, porque estão desesperadas e não conhecem a verdade. Estão perdidas por falta de conhecimento. Por falta de Deus na vida delas. E o Senhor chama você a apresentá-lo para essas pessoas. Que a sua vida, irmão, ela seja um exemplo. Que as pessoas possam olhar para você e sentir um aroma espiritual de Cristo Jesus. Que elas possam olhar nos seus olhos e ver a verdade, ver Cristo. Às vezes um abraço que você dá, um sorriso que você dá. Você está conversando e a pessoa está ali desesperada, fala assim, fica calmo, Deus está no controle porque Ele ama a tua vida. Jesus ama você. Aquilo é o que a pessoa precisa ouvir. Esses dias eu estava lendo um testemunho, eu gosto muito de ler testemunhos, ouvir testemunhos. Eu estava lendo um testemunho de um homem que estava numa prisão. E ali, né, ratos passando para um lado para o outro, aquela sujeira toda. E esse homem, ele estava convicto que ele iria tirar a própria vida. E ele fica ali dias e dias ali pensando em como ele ia fazer. E aí um certo dia, ele prepara ali, ele pega lençóis tal para fazer ali uma corda para ele se enforcar dentro de uma cela. E naquela cela ali passa um rato. E esse rato está com papel na boca. E ele acha estranho, porque rato come lixo, rato come sujeira, come resto de comida. Por que aquele rato estava com papel na boca? E aquele rato ali passa ali com aquele papel na boca e joga aquele papelzinho, um papelzinho pequenininho, perto daquele homem. E aquele homem pega o papel e lê. E quando ele lê, aquele papel está escrito, Jesus ama você. Da onde aquele rato pegou esse papel? Não sabe. Mas Deus queria alcançar aquele homem. Deus queria alcançar, porque Ele quer salvar o perdido. Ele quer tirar o aprisionado das celas espirituais, das celas demoníacas, de toda amarra, de toda cadeia. E ele, quando lê aquilo ali, ele sente no coração dele tão forte o poder de Deus. Ele sente ali um amor tão forte que constrange, que ele desiste.
desiste de tirar a vida dele. Então, o Senhor, ele quer alcançar. Aquele ratinho ali, ele foi um evangelista. Ele foi um portador das boas novas. Tirou aquele homem ali do império de Satanás. E o Senhor quer usar você. Então esteja aberto a usar o Senhor. Se Ele quiser usar você na palavra, Ele vai te capacitar. Se Ele quiser usar você para interceder, Ele vai te capacitar. Seja como for, para abraçar, para sorrir, Ele vai te capacitar. O importante é nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. O importante é nós estarmos cheios da palavra. Vivermos a palavra de Deus. Porque aí Deus, ele vai te usar, irmão, quando Ele quiser. Da forma que Ele quiser. No dia que Ele quiser. Amém? Porque é Ele. Não é você, é Ele. Então, não tenha medo de ser usado por Deus. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu tenho insegurança. Não tenha. Não tenha. Porque Ele vai usar. Amém? Você vai ser um instrumento nesta terra para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Então, se você ainda não falou, não respondeu para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Fale hoje, mas fale de verdade, irmão. Se você não estiver sentindo no teu coração que você tem que falar isso para Ele hoje, nem fale. Porque Ele conhece o teu coração. E Ele quer que você esteja disposto de verdade. Porque Ele vai enviar você. Ele vai enviar você. Ele vai usar você. De formas que você nem imagina. Mas esteja disposto, esteja com o seu coração aberto para ser usado. Porque grandes coisas Ele vai fazer em você e através de você. Creia nessa palavra, toma posse. Toma posse dessa palavra hoje para a tua vida. E entregue-se totalmente ao Senhor. Amém? Então eu convido você agora, nesse momento, a orar. Vamos entregar o nosso dia para o Senhor. Vamos entregar a nossa vida para o Senhor. Se você que está assistindo, você ainda não entregou sua vida para Deus. Você ainda não o reconhece Ele como Senhor e Salvador, o único Senhor e o único Salvador da sua vida, que você possa hoje entregar a tua vida para Ele. Senhor, eu estou aqui, Deus, eu entrego minha vida para o Senhor. Escreve, Deus, o meu nome no livro da vida, Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. Me dê força, me dê coragem, ser comigo. Senhor, envia os teus anjos ao meu favor. Ore a Ele, entrega a tua vida para Ele. Mas entrega de verdade, irmão. De verdade. Queira de verdade viver somente para Ele, independente do que vão dizer, independente da opinião das pessoas. Viva para Ele. E viva por Ele. Porque é para isso que Ele nos chama. É para isso que nós nascemos. É para isso que nós estamos aqui, para levarmos o reino de Deus. Edificarmos o reino de Deus nessa terra. Levarmos a palavra de Deus para o perdido, para o faminto, para o sedento. Apresentarmos Jesus para essas pessoas. Depois, irmão, se ele vai servir a Deus ou não, se ele vai aceitar a vida dele a Deus ou não, esse é um problema dele com Deus. Mas nós não podemos nos calar. Nós temos que falar de Jesus para todas as pessoas. A tempo e a fora de tempo. Porque vai chegar uma hora onde não haverá mais tempo. E um dia o Senhor vai nos cobrar. Tá vendo aquela pessoa? Você teve a oportunidade, você não falou de mim para ela. Por quê? Não retenha. Fale dele. Fale de Jesus. Porque muitos estão precisando ouvir. Muitos estão desesperados para encontrar o caminho certo. Amém? Então vamos orar neste momento para que o Senhor venha nos revestir. Nos revestir da sua palavra, nos revestir do seu poder e da tua glória, da tua unção. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, Deus, a nossa vida ao Senhor, Deus. Pai, nós reconhecemos, Pai, que somos pecadores,
que somos falhos, que somos imperfeitos. Deus, tantos pecados, Senhor, tantos pecados que cometemos, conscientes e inconscientes. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, diante do teu trono da graça, Deus, com o nosso coração arrependido, contrito, Pai, diante de ti, Deus. Nos arrependemos, Pai, das palavras que falamos, nos arrependemos dos lugares aonde fomos, dos pensamentos que tivemos, Deus. Nos arrependemos de tudo aquilo, Senhor, que não alegrou o teu coração. Nos arrependemos, Senhor, de tudo aquilo que fez uma divisão entre nós e a tua presença. Nos arrependemos de tudo aquilo, Senhor, que nos separou de ti, Pai. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, nós queremos o Senhor perto de nós. Nós queremos, Senhor, caminhar contigo, ir para onde o Senhor nos levar, Pai. Independente, Senhor, da opinião do homem, Deus, nós estamos aqui, Deus, porque amamos o Senhor. Estamos aqui, Deus, porque queremos caminhar contigo, Jesus. Sermos levados para onde o Senhor nos direcionar, Deus. Porque a nossa vida não é nossa. A nossa vida é do Senhor. Nós entregamos a nossa vida um dia para o Senhor. Então o nosso coração não é mais nosso, mas é seu, Deus. Então, Pai, que seja feita, Deus, a tua vontade, que é boa, é perfeita e agradável. Seja feita a tua vontade, Deus, como ela é feita no céu. Seja feita nas nossas vidas e através de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Derrama, Senhor, sobre nós mais fome e mais sede da tua palavra. Que nós possamos a todo tempo buscar em ti, Deus, as respostas do nosso coração, o alimento para a nossa alma e para o nosso espírito, Senhor. Nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê coragem, ousadia e intrepidez, Pai, para falarmos do Senhor, para levarmos o teu reino, Senhor, ao perdido, ao desesperado, ao faminto, Deus. Usa as nossas vidas, derrama sobre nós, Deus, capacidade que vem do céu, a unção que vem do Senhor, Deus. Porque nós, por nós mesmos, Deus, nós não temos nem para onde ir. Mas é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. É só o Senhor que sabe para onde iremos, Deus. Porque só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade e a vida. E é este caminho, Deus, que nós queremos viver e apresentar. É esta verdade que nós queremos viver e apresentar. E é esta vida, Pai, que nós queremos viver e apresentar, Deus. Aonde nós formos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Guarda o nosso dia. Livra-nos, Pai, do mal. Livra-nos, Senhor, das emboscadas, Pai. Das armadilhas, do engano, Deus, do inimigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos hoje, Senhor, ver a tua glória. Que nós possamos hoje, Senhor, sentir a tua presença e vivermos debaixo, Deus, da tua graça e da tua mão poderosa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, Pai. E pelo teu cuidado, Deus, com as nossas vidas, Pai. Vem purificando os nossos lábios, Deus. Toca nos nossos lábios, toca na nossa mente. Senhor, toca, Deus, aonde há sujeira, aonde há impureza em nós. E vem, Senhor, nos transformando e nos purificando para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus, Ele venha transformar o teu interior. Que Ele venha te lavar, irmão. Lavar. As águas do Senhor, elas trazem libertação, pureza, transformação. Que você esteja aberto para receber esse toque do Senhor. Porque o Senhor, Ele vai aí dar ordem para os anjos dele a teu respeito. Então, se você quer ser lavado, transformado pelo Senhor, esteja aberto, porque Ele vai falar com você. E Ele vai tocar em você. Amém? Então esteja aberto a fazer renúncias, esteja aberto a abrir mão, esteja aberto a se arrepender dos seus pecados, para que você possa viver o renovo
e o novo do Senhor sobre a tua vida. Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por esse devocional. Glória a Deus por esse tempo que nós temos de compartilharmos da palavra, orarmos juntos. Amém? Se você foi edificado por esta palavra, que você possa compartilhar com alguém que você conheça. Amém? Eu vou agora colocar também no Instagram e depois no YouTube. Então entra lá, curte, compartilha, para que outras pessoas possam ouvir da palavra de Deus e serem edificadas e serem tocadas e transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Um beijo grande para você, Deus te abençoe e eu espero você aqui amanhã a partir das 8 horas da manhã. Amém? Fica com Deus, um beijo no teu coração, obrigada por tudo e até amanhã.